Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar, gente? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. O título da palavra dessa noite é Unção sem limites. Mateus 9, versículo 17. Se você encontrou, por favor, fique em pé. Mateus 9, 17 diz assim: Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vai um pouquinho, por favor, mais para frente, lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, versículo 39. É a mesma passagem, mas eu quero ler com você um versículo que nós não temos em Mateus. Diz assim, Lucas 5, 39. E ninguém, diga comigo, ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse, desse a mão para a pessoa que está ao seu lado, de dois em dois. Que você orasse por ela orasse por você. Eu sempre deixo, irmãos, um tempo para você orar, porque eu já por muitas vezes cheguei num culto como esse, precisando que Deus falasse comigo. Mas se você não pedir para Ele falar com você, talvez Ele até fale, porque Ele é Deus. Mas se você falar, vai ajudar, porque há em nós o Espírito Santo, e Ele nos ajuda a orar e a clamar. Então, abra a sua boca e fale com Deus o que é que você está precisando ouvir de Deus nessa noite. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, nessa noite a entendermos e experimentarmos essa unção sem limites que o Senhor tem para nós. Ministra a nossa vida. Eu quero repreender em nome de Jesus toda a ação de demônios, toda ação, às vezes, da nossa carne, que nessa hora milita, luta, tenta atrapalhar. Nós recebemos a sua palavra. Na autoridade que o Senhor nos deu como igreja, eu repreendo em nome de Jesus e eu mando embora deste lugar. Nada vai atrapalhar, Senhor, a tua palavra nessa noite, nem o nosso eu, Senhor, que o nosso eu nessa hora diminua e o Senhor cresça. Espírito Santo, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, fala que Deus fale com você, elogia ela, fala como você está bonito, como você está bonito, como você emagreceu, como você está cheiroso. Se você está igual o bispo, veio sem tomar banho, tomou banho só de manhã, veio do trabalho. Alguns não falaram porque falavam assim, eu não posso mentir, a pessoa não emagreceu. Eu sei. Tem alguns irmãos perguntando se eu faço investimento. Eu falo, alguns, por quê? Porque você podia investir em academia, né? Alguns irmãos entenderam a piada, né? Eu falo só se for investimento mesmo, porque participar aí vai ser difícil. Só para ajudar o dono da academia, né? Paga a mensalidade e não vai.
Eu sei que tem muita gente aqui que se identifica com essa palavra, irmão, eu sei disso. Não é fácil. Fala. E tem uns irmãos que têm ido frequentado a academia, que fica fazendo videozinho, sabe? Jeová, pega ele, Jeová, pega ele. Glória a Deus. Vamos caminhar, gente. Domingo, eu estava esquecendo de um recado importante. Domingo, que nós temos domingo, dia 8? Festa dos Tabernáculos. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma bênção, é uma festa linda que nós temos nos dois cultos. E por que nós celebramos tabernáculos? Porque nós não celebramos o Natal, porque nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus, Ele tabernaculou, ou seja, num período como este, há 2000 anos atrás, Ele esteve entre nós, e Ele habitou entre nós. Então nós celebramos tabernáculos por isso, porque nós queremos que o Senhor Jesus, nesse período, nasceu, veio à terra, Ele tabernaculou. Então nós celebramos tabernáculos por isso. Amém? Venha e traga um visitante. Amados, nós recebemos uma palavra domingo à noite, e quem tem acompanhado, tem visto que o apóstolo tem nos ministrado uma palavra assim de, meu Deus, como eu vou dizer isso? Uma palavra assim muito poderosa, nova para ele também, um momento que nós como igreja estamos vivendo. E eu não vou dizer assim, é o melhor momento, não, porque não é sobre isso. Mas é um momento que nós precisamos ficar muito atentos ao que Deus está fazendo. E ele, domingo à noite, nos entregou uma palavra, dizendo o seguinte: igreja, não coloque o quê? Limites. Não coloque limite naquilo que Deus está fazendo. O próprio Deus nos dizendo para nós, como igreja, não coloque limites. E nessa noite eu queria falar sobre unção sem limites. Por quê? Porque nós vamos precisar dessa unção para esses dias, não é para o ano que vem, é para esses dias. Porque Deus está fazendo no nosso meio grande obra, grandes coisas, e nós precisamos, irmãos, da unção e que ela venha sem limites. O texto de Mateus capítulo 9 que nós lemos, ele é um momento de uma conversa de Jesus com os discípulos de João Batista, os fariseus. Ele foi questionado sobre o jejum e outras coisas mais. Ele dá uma resposta e ele vem e ele fala sobre a questão do vinho novo no odre novo. Mas eu queria que você olhasse comigo, porque todo o texto da Bíblia, nós aprendemos isso aqui, nós precisamos entender o contexto, ou seja, o que é que está acontecendo, para que às vezes eu entenda por que é que Jesus disse aquilo. Então, veja comigo o versículo 9 do capítulo 9. Mateus 9, 9. Diz assim: partindo Jesus dali, ou seja, aquilo que Jesus diria, o momento estava onde Jesus fala sobre o vinho novo e o odre novo, começa aqui, diz assim: partindo Jesus dali, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, Senhor Jesus, estou orando em línguas aqui, e disse-lhe, o que é que o Senhor Jesus disse para ele? Segue-me. O que é isso, igreja? Isso é um chamado do Senhor Jesus para um homem chamado Mateus. Quem tem assistido The Chosen, acompanha um pouco do personagem Mateus lá. Eu assisti só a primeira temporada, gostei, e reti o que é bom, e eu pude ver um pouco daquele moço, do personagem da série, vendo como ele acompanhou Jesus, onde ele estava, o que Jesus estava fazendo, ele observava e ele anotava várias coisas. O perfil. E Jesus encontra com o Mateus verdadeiro, o Mateus da Bíblia aqui, e diz para ele assim: segue-me.
E aí, irmãos, eu quero que você olhe para o texto e me diga, ou diga para a pessoa que está ao seu lado, qual foi a reação de Mateus? Qual foi? Está na Bíblia. Diz o texto, ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, eu queria que você nessa noite pensasse, por que é que um homem com uma profissão, com uma história, um homem bem-sucedido, um homem estudado, ele não estava fazendo nada, ele não estava na praia, ele não estava em casa com o seu pezinho para cima, descansando numa rede, não. Ele estava trabalhando, ele estava cumprindo os seus deveres, e Jesus olha para ele e fala, segue-me. E a Bíblia diz que de uma forma imediata, Mateus larga tudo e segue o Senhor Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Por que é que nós estamos vivendo dias onde, para nós, como seres humanos, tem sido tão difícil nós abrirmos mão, largarmos algumas coisas ou todas as coisas para seguirmos Jesus? Porque quando Jesus chama Mateus aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, para tudo que você está fazendo. Não é só um chamado, irmãos, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que você está fazendo é importante. Mas eu quero trazer para você algo nesses dias que é mais importante, ou principal, ou é o chamado da sua vida, ou é isso que deve mover você, essa é a sua identidade, esse é o seu chamado, esse é o seu propósito. Então, para tudo que você está fazendo, eu não estou criticando, mas estou dizendo para você, Mateus, me segue. E eu queria fazer uma pergunta a você nessa noite. Se o Senhor Jesus hoje pedisse para você parar, para segui-lo, o que é que você precisava parar na sua vida? E eu quero abrir meu coração. Eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo pediu para eu fazer essa pergunta a você, porque eu fiquei pensando, se o Senhor hoje pedisse para eu parar com a vida de empresário, para poder cuidar das coisas dele, qual seria a minha resposta? E eu quero perguntar para você, quero dividir com você essa palavra. Qual seria a sua resposta? Ou o que é que você precisaria parar na sua vida para atender esse chamado? E não é largar tudo para ser um pastor, não. O Senhor Jesus está dizendo, me segue. Ou seja, o que eu tenho para você, igreja, é muito maior do que aquilo que você acha que é, e é o que você tem vivido. E cá entre nós, Ele nunca vai nos pedir algo que nós não possamos entregar. Eu não sei se eu já contei, mas se eu contei, você ouve de novo. Eu estou ficando velho, vou fazer 50 mesmo, então eu tenho o poder do microfone também, então você me ouve. Quando o nosso filho mais velho, Pablo, nasceu, ele tinha alguns meses, eu estava num culto, e próximo a esse momento do nascimento dele, outros irmãos bem próximos a nós haviam perdido seus filhos, 2 crianças. E o Pablo nasceu, eu falei, bom, eu não sou melhor do que os meus irmãos, então Pablo também vai, o Senhor deu, o Senhor levou, e é isso que vai acontecer. E eu fiquei dessa forma, e eu estava só aguardando o momento. E eu fui num culto como esse aqui. E naquele culto, irmãos, o Senhor começou a falar comigo, e eu fiquei 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas em pé.
era um culto de avivamento, um culto bem pentecostal mesmo. E eu fiquei em pé o tempo todo, de olho fechado, e eu lembro de algumas coisas que eu dizia, mas eu dizia: Senhor, Ele é seu, eu te entrego, Ele é seu, o Senhor pode levar, o Senhor deu, o Senhor pode levar. E eu fiquei, e eu percebi, irmãos, que eu estava vivendo o que Abraão viveu, quando ele foi entregar o Isaac. Ele leva o Isaac a caminho, ele sabia o que tinha que fazer, mas na realidade, o que estava sendo mudado não era só a vida do Isaac, a vida do Abraão também estava mudando. Deus estava mudando a minha vida. Então, algumas entregas na nossa vida são necessárias para que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem. E Jesus continua, e aí ele, no versículo de número 10, ele diz assim: então sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Primeira coisa que eu queria que você observasse aqui, ele nos chama de quê? De doentes. Ele veio para mim, eu preciso dele. Ele não vim para o são, eu vim para os doentes. Eu não vim para uma pessoa sã, eu vim para uma pessoa doente. Eu preciso entender a missão de Jesus. E o que é que isso tem a ver? Mateus estava vendo e entendendo o propósito, o que é que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou ministrar a pessoas doentes. Eu vou seguir esse cara, eu vou seguir esse Jesus, não tinha relacionamento com ele, e eu vou lidar com gente doente. E diz mais o texto, versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa. E Jesus dá uma ordem, para quem? Para aqueles fariseus que estavam questionando, publicanos, aqueles fariseus que estavam questionando o fato de Jesus comer com publicano e pecador. Ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa. E ele fala: misericórdia eu quero, e eu não quero mais holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, nessa caminhada, o Senhor Jesus traz mais uma revelação, uma novidade para os discípulos. Qual era? Eu não quero mais sacrifício. Eu estou cheio desse sacrifício, eu não quero mais esse ritual. E, irmãos, quando nós falamos de uma unção sem limites, nós precisamos parar e entender, ou colocar o nosso coração, a nossa mente, tudo que nós temos e somos, pegar tudo isso e pensar se isso que eu carrego, isso que eu entrego, isso que eu digo que eu levo para a presença dEle, essa oferta que eu falo que eu faço, que a minha casa é sua, a minha família é sua, os meus negócios são seus, se essa entrega que eu faço, ela agrada o meu Deus, porque Ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais esse sacrifício, esse tipo de oferta, eu estou cansado disso. Ou seja, aquilo que estavam oferecendo a Deus, Ele está dizendo: olha, eu não quero mais isso. Ou seja, encerra-se um período, inicia-se um novo. Qual é o período novo? Agora eu quero misericórdia. E a palavra misericórdia aqui quer dizer o seguinte: eu quero gente que caminha comigo, que tem atitudes de levar ofertas, não, porque Ele não quer mais isso, de levar misericórdia aos outros. Então, quando se fala de unção sem limites, eu preciso entender que essa unção, nós vamos ver já já, essa unção, ela passa por um firmamento, por um alicerce, por um fundamento.
que é, o Senhor Jesus encerra um período, eu não quero mais isso. Então, se o Senhor não quer mais isso, o que é que o Senhor quer? Eu quero misericórdia. E eu quero gente que se importa com gente. Eu quero gente que está disposta a entregar tudo, a abrir mão do seu chamado, a abrir mão do que está fazendo, a abrir mão de algo aqui, a semear algo ali. Amados, eu quero gente assim. Eu quero pessoas que entendam o que é misericórdia. Por quê? Porque eu sou misericordioso. É a natureza do nosso Jesus. E aí, preste atenção nessa unção. Jesus está trazendo um período novo. E aí vem o versículo 14, irmãos. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas das vezes, e teus discípulos não jejuam? Amados, fala para mim. Eu tenho dito a vocês, eu tenho estudado a Bíblia de uma forma assim bem analítica. E eu fiquei vendo, pastora Cristiane, o que é que essa pergunta de jejum tem a ver com o contexto. Jesus está trazendo uma ministração, está encerrando um período, trazendo um outro período, e os discípulos vêm, olha, nós jejuamos. Olha, nós e os fariseus, nós sim, os fariseus às vezes, mas nós jejuamos. E a minha pergunta, o que é que isso tem a ver com o que Jesus está ministrando? Irmãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E nós precisamos, nesses dias, tomar cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós já entendemos. Aí você vai me dizer assim, mas bispo, naquela época, porque na época lá não vou mencionar porque eu também era de lá, porque lá na época que nós tínhamos a tenda, e porque, irmãos, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Olha, esse período não é melhor. Por quê? Porque quando nós experimentamos um tempo como este, anote isso, os fundamentos nunca são desconsiderados. O Senhor nunca vai acabar com os fundamentos, porque os fundamentos estão ok. Ele está dizendo, eu estou com vocês. Ou seja, tudo que nós fizemos até aqui, ele está dizendo, ok. Só que ele está dizendo, eu não quero mais sacrifício. Agora eu quero misericórdia. Eu não quero mais que vocês se comportem dessa forma, ou seja, está acontecendo um mover, uma unção, uma ministração, algo novo está surgindo, está acontecendo, e aí vocês vêm com essas atitudes e ações e perguntas. Não, não é sobre isso. E aí Jesus, ele entende que nós somos pessoas que dependem muito dele, e ele traz um ensinamento valioso que eu quero rapidamente falar para você. Está no versículo 16 e 17. Ele responde, irmãos, a pergunta em amor no versículo 15 sobre o jejum, ok? Mas não tem nada a ver com o contexto, porque ele continua depois dizendo o seguinte, olha, eu vou ensinar algo para vocês porque vocês não estão entendendo. Ele fala assim no 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ou seja, não adianta vocês, nesse tempo novo, com uma roupa nova, com algo novo que eu estou dando a vocês tentarem ajudar as coisas que já passaram, ou tentar trazer esse passado. Não é sobre fundamento, mas é sobre ações. Não adianta você pegar esse algo novo e tentar juntar, tentar costurar com o velho, para que o velho venha com o novo. Por quê? Porque vai romper. Não adianta. Não adianta você vir com nós, como igreja, nos colocarmos dessa forma. Eu vou costurar, bispo, porque, sabe, a gente vai e vem. Irmãos, eu não quero, não é uma profecia. Eu estou, acho que hoje, sendo mais pastoral. Mas talvez nesses dias, algumas pessoas, elas não estão entendendo
o tempo que nós como igreja, e não é a igreja local somente, é a igreja do Senhor no mundo. O apóstolo, no primeiro dia de congresso, ele chegou lá e ele falou para nós, não sei se ele colocou isso nas outras mídias, mas ele falou para nós, para os bispos, eu estou apanhando demais, eu paguei para vir no congresso para apanhar. Ou seja, ele está recebendo algo novo. Então não é só com a Igreja Resgate, mas é também no mundo. O Senhor Jesus está trazendo as coisas novas e reveladas e ocultas para a sua igreja. Por quê? Porque é necessário. Agora, veja bem, Jesus está dizendo assim, não costure esse novo com o velho, porque na hora que você começar a puxar, a esticar, vai rasgar. E você vai perder o novo e vai continuar sem o velho, porque o velho, nessa situação, não serve para nada. Talvez, irmãos, alguns de nós não participem do que Deus está fazendo, mas não é porque Deus não quer, é porque Ele realmente está preso no velho. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, Jesus usa um outro exemplo. Eu não queria falar sobre, igual o nosso amado Bispo Hernani, quando ele traz aquela palavra linda, ele faz aquele estudo, eu falei, eu vou colocar uma figura de um odre bem bonito, igual o Bispo Hernani faz. Eu acho que eu não sou muito mestre, né? Acho que eu sou mais profético. Mas eu queria que você observasse a função do odre. A função do odre, ela é simples. Ela é uma bolsa de couro, ou era, hoje na região de Israel a gente ainda encontra, para nós aqui não, mas uma bolsa de couro, e ela tinha a função de carregar o líquido. E nesse caso aqui Jesus fala do vinho. Era simples. Foi feita para isso, para carregar o vinho novo. E vinho para nós como igreja é o quê? É a presença do Espírito Santo. Foi para isso que nós nascemos. É para isso que a unção, o vinho novo, ele é derramado. Então o vinho novo vem, e ele sempre vem. É uma fonte inesgotável. Eu diria até mais, ele já está em você. Coloca a mão assim, ó. Fala, ele habita em mim. Ele já está aí. Agora, o que eu preciso fazer com essa unção que vem, esse tempo novo que o Senhor traz? Eu preciso reter isso. E a palavra do Senhor Jesus é, igreja, se você não receber essa unção com o odre novo, estiver com o velho, e a gente acha, irmãos, preste atenção, eu vou encerrar falando de fundamentos. Não é sobre fundamento. É sobre a estrutura nossa velha, os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Eu estive falando no podcast do AP essa semana sobre a questão da mentalidade nossa com relação às nossas finanças. Como nós somos travados. Como nós somos limitados. Como nós enxergamos essa questão do dinheiro, ela está totalmente alheia. Não, Deus não se importa com isso. Deus abençoa a minha pobreza. Eu nunca encontrei isso na palavra. Deus abençoando a pobreza de alguém. Mas eu vi na palavra Deus transformando a pobreza das pessoas. Deus fazendo as pessoas prósperas. Então, quando eu venho com o meu odre, eu apresento e a unção vem, porque ela sempre vem, esse odre precisa estar novo. Por quê? Porque se eu apresentar o meu odre velho, e preste atenção, o texto diz, não se coloca, ou seja, aquele que manda a unção,
Para o odre que é velho, ele não vai derramar o vinho novo. Por quê? Porque ele sabe que vai perder. Mas num ambiente como este, a unção ela é derramada. E muitos experimentos, você vê gente que não orava em línguas, ela começa a orar em línguas. E aí você fala assim, bispo, eu queria tanto orar em línguas, mas você nunca pediu. E aí você está aqui num corredor de fogo, e aí vem uma palavrinha assim, labaxúria. Aí você fala, sai demônio. É o vinho novo sendo derramado num ambiente como esse, mas o seu odre velho, mas, bispo, você não tem noção desse odre. Eu sei, esse odre seu é tão ruim, tanto quanto o meu, que foi necessário Jesus morrer na cruz por ele. E resolveu. Porque está pago. Fala para o seu irmão, está pago. O odre pode ser novo. Fala para o seu irmão, o odre pode ser novo porque está pago. Então, quando eu apresento esse odre novo e a unção vem, então diz a palavra que o odre novo, ele expande até quando? Até quando for necessário. Até onde vai, bispo? Até onde for necessário. Por quê? Porque a palavra sobre nós não coloca limite. Até onde o meu odre vai? Até quando o Senhor achar necessário. Agora, se o odre for velho, e o vinho for novo, principalmente num ambiente como este, o que vai acontecer, diz o texto, vai romper. E a unção vai perder. Na minha vida não vai, na sua vai. Então você vai trazer o quê? Um odre novo. Bispo, como é que eu faço? Eu quero te dar 2 conselhos nessa noite, para você apresentar um odre novo na presença do Senhor. Primeira coisa, tome posse da sua identidade de filho. Por quê? Porque uma vez que você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, João 12, você já tem o poder de ser feito filho dele, filho de Deus. Então você já é filho. E uma vez que você é filho, os seus pecados já estão perdoados. A nossa mente, quando vem essa unção nova, ela fica gritando, a nossa carne grita. Por quê? Porque muitos conceitos estão dentro de nós ligados, relacionados ao passado. Vou te dar um exemplo. Domingo à tarde, os homens, o que você tanto fica ansiando, desejando? Assistir o seu futebol. E se Deus pedir para você parar com esse futebol? Final do São Paulo aqui foi difícil. Por quê? Porque era celular, era gente falando, era um zoando com o outro, brincando com o outro. Era o assunto. Irmãos, eu não estou julgando você. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza. E eu não vejo maldade. Mas eu estou alertando a você. E se o Senhor nessa noite pedir para nós pararmos com isso? Eu preciso entender que quando Jesus pagou o preço, quando ele morreu, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia diz que ele tirou da morte a chave. Ele foi ter uma conversinha com a morte. Ele diz assim, escuta, o que eu te devo para pagar da humanidade? O salário o senhor já sabe. Então, pois é, o que eu devo? É morte? É morte. Então tá bom, eu morri. Então tá pago, não tá pago? Tá. Então me dá aqui o certificado de dívida. Mas como assim? O que você exigia dos meus filhos, eu paguei. Então agora eu quero o certificado de dívida, porque a dívida está paga. Me dá o comprovante do pagamento, porque eu paguei. E a morte entrega. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele rasgou
o certificado da nossa dívida, toda a dívida nossa está paga. Então, na minha mudança de mente, do meu odre, eu preciso tomar posse dessa palavra. Eu sou filho, eu sou perdoado. E não é uma palavra de coach, é uma palavra de um pastor que te ama, que está dizendo, filho, toma posse, porque está rasgado, você não deve mais. E aí você vê então como um odre sendo transformado. E aí, o contrário disso. A segunda coisa, não desperdice isso. Sabendo quem você é, sabendo o que Ele fez por você, não jogue isso fora. Por quê? Porque você vê o Senhor Jesus dizendo várias vezes sobre isso. Por exemplo, Ele fala de uma festa. Eu preparei uma festa, um banquete, e eu convidei várias pessoas, e as pessoas não vieram. Então Ele começou a chamar as pessoas que estavam nos becos, nos lugares mais longe. Por quê? Porque aquelas pessoas que deveriam receber, não receberam. Então, meu segundo conselho para você nessa noite, ter o seu odre transformado é, não desperdice o que Jesus fez. Primeiro, tome posse. E não é tomar posse, eu pego. Não, não é sobre isso. É realmente você acreditar nisso e viver isso. E o segundo, não desperdice, não jogue isso fora. Porque quando a unção vier, e ela está sobre nós, e nesses dias, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Então ele está sendo derramado para nós também como igreja local. Agora, se eu apresento um odre velho, irmão, vai romper, e vai embora, e você vai dizer assim, puxa, olha que eles estão experimentando, olha, o coxo está andando, o cego está vendo. Talvez até um morto ressuscita. E eu não estou participando. Por quê? Porque no momento que era para eu tomar cuidado com o meu odre, na hora que a unção veio, eu não cuidei do meu odre. Para que nós tenhamos essa unção sem limites, irmãos, nós precisamos entender que não adianta eu tentar costurar esse velho e trazer ele comigo, porque a Bíblia diz que vai estourar, vai romper e eu vou perder. E quando eu recebo o vinho novo, eu preciso apresentar o meu odre novo também, porque se eu apresento o velho, numa palavra assim bem prática para a gente encerrar, irmão, sai desses grupos de WhatsApp que não acrescenta nada na sua vida. Irmão, para de ficar recebendo esse monte de notícia que só alimenta o seu coração, e você fica compartilhando essas notícias, esse monte de notícia, e você fica dando risada ali, uma meia hora, uma hora e meia, e fica compartilhando e recebendo. Sai, porque isso está enchendo o teu coração de coisas que não tem agradado o Senhor. Essas piadinhas sem graça, que às vezes é moda, mas a gente olha e fala assim, que bonitinho. E o Senhor Jesus com a unção, eu estou te dando um conselho de alguém que tem feito isso. Eu tenho conversado com os jovens que estão saindo das suas redes sociais. Por quê? Porque até os nossos jovens, graças a Deus, estão vendo que ali não é lugar para eles. Deus está fazendo. Amém? Lucas 5, 39, não precisa abrir. O Senhor fala assim, olha, é certo que o vinho velho, ele é melhor. Então o Senhor está dizendo para nós, eu estou derramando o vinho novo, mas eu não desconsidero o vinho velho, porque ele é melhor. Todo mundo que bebe vinho, Jesus está dizendo na linguagem de hoje do bispo Clodoaldo, quem toma vinho sabe que o vinho velho, ele é melhor. Então o que o Senhor está dizendo para nós, os fundamentos, aquilo que veio, aquilo que demorou tempo, o preço que foi pago, os avivalistas, as pessoas que jejuaram, a sua mãe, a sua avó que tanto orou por você, que jejuou, que consagrou a sua vida para que você hoje estivesse aqui, valorize isso. O vinho velho, ele é melhor,
mas o tempo que nós estamos vivendo é do vinho novo. Então o Senhor nunca vai romper os alicerces, os fundamentos da nossa fé. Isso nunca vai mudar. Mas nós precisamos viver um momento novo, de uma unção sem limites. E para que essa unção sem limites permaneça, o meu odre precisa ser transformado. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Deixa eu te dar um exemplo do que eu tenho vivido. O nosso amado apóstolo foi para o congresso. E eu, graças a Deus, nesse tempo novo da empresa, eu estou com muito trabalho. Mas muito trabalho. Trabalhando de madrugada. Acho que a semana passada eu virei 24 horas trabalhando. Por quê? Porque é o período e eu não reclamo. Eu sei que Deus tem um propósito. E a diaconisa Valéria ligou e falou assim: bispo, você pode participar do podcast? Irmão, de verdade, eu não podia. De verdade. Porque eu sabia que eu ia ter que chegar antes e ir embora depois. Mas eu fiquei pensando: Senhor, que miserável homem que eu sou, empresário que eu sou, se eu digo que eu sou teu, que a empresa é tua, que o Senhor é dono, e o Senhor me pede 2 horas. Eu falei para ela: o que você precisa que eu faça? Ela falou: eu preciso que você faça isso. Eu falei: então eu vou fazer isso. O que é que Deus precisa mudar? O que é que o Senhor está pedindo para você nesses dias? Faça. Faça. E já vou te avisar, sua carne não mudou, né, pastora Elaine? Ela sempre gritou, ela grita e ela vai continuar gritando, ela vai berrar dentro de você e falar: não faça. Que esse negócio de ficar lendo mais a Bíblia, que esse negócio de ficar orando mais, esse negócio de ficar dando glória a Deus no culto e dando aleluia. Para que você ir lá na frente e ficar chorando? Para com isso. Mas se tem algo dentro de você gritando, falando entrega, entrega. Então, entrega. Porque se nós falamos: Senhor, eu quero. Irmão, você percebeu que nós só estamos vivendo o que é ser igreja. E nós estamos dizendo: Senhor, vem. E Ele está vindo. Nós não pedimos para o Senhor derreter sapato, mas Ele está dando sinais: eu estou vindo. Vocês estão brincando com fogo, e o fogo está vindo. Agora para quê? Por quê? Porque sacrifício Ele não quer mais, Ele quer misericórdia. Nós precisamos amar nesses dias o que Ele ama: vidas. Amar a igreja, honrar, manter os fundamentos da igreja. Quais os fundamentos da igreja? O perdão, a alegria de estar no culto na casa do Senhor, cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar uns dos outros, orar pelos nossos inimigos. São fundamentos, são coisas que o Senhor falou para nós, nós precisamos só praticar. Amém? Eu não vou chamar você para vir para frente pelo tempo, e porque eu também não tenho essa direção. Os irmãos da oração aqui antes queriam fazer até corredor de fogo. Eu falei: não, eu não tenho essa direção. Mas eu queria que você orasse com a pessoa que está ao seu lado. Mas não faz aquela oração de sempre, não. Rasga o coração. Fala para ela: me ajuda. Eu preciso de ajuda. Fala para ela: põe a mão na minha cabeça, põe a mão no meu ombro, me dá um abraço, mas me ajuda, porque eu quero que a unção seja sem limites na minha vida. Amém? Pode orar de 2 em 2.
Se você abrir o olho e tiver alguém que não está orando, por favor, olhe para essa pessoa. Se tiver alguém sozinho, que ninguém fique de fora. Não atraia o novo, mantendo o velho. Vai perder. Fala, Senhor, me ajuda a tirar isso da minha vida. Me ajuda a tirar isso da minha vida, Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajuda a sair dessa internet, desses aplicativos, me ajuda. Se isso hoje tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, entrega isso nessa noite. Apresenta esse odre novo. Clama essa unção para a sua casa. Fala, Senhor, leva essa unção para a minha casa. Muda a minha casa. Muda a minha casa, Senhor. Marido, talvez a sua esposa não saiba, mas Deus sabe. E Ele não está te acusando. Entrega isso nessa noite. Esposa, o teu marido não sabe, mas Deus sabe. Entrega isso. Entrega. Nesses dias nada pode ser maior do que Ele. Ah, Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, e é muito difícil. Fala para Ele, Ele vai te ajudar a perdoar essa pessoa. Senhor, mas o Senhor não sabe o que ele fez, o que ela fez. Deus sabe. O seu odre nessa noite precisa, a unção está sendo derramada sobre nós. E Ele está preparando os odres para receber essa unção nova. Não desperdice isso. Ah, Senhor, nós queremos uma unção sem limites. E nós não queremos, Senhor, que o nosso odre seja o empecilho para isso, Pai. Nós queremos, Pai, como Mateus, que ouviu o Teu chamado, e ele largou tudo, abriu mão de tudo e foi seguir o Senhor. Nós queremos oferecer misericórdia, Senhor, e não o sacrifício que o Senhor diz que o Senhor não quer mais. Nós queremos nos importar com as coisas que realmente o Senhor importa. Nós queremos viver essa identidade de filho, Senhor, e não permitir que as acusações, o passado, sejam maiores do que o seu amor, e maior do que o preço que o Senhor pagou por nós, porque foi suficiente. E o certificado da dívida, a certidão de dívida que ela contra nós foi rasgado. Senhor, nós cremos nessa palavra, nós cremos que realmente o Senhor tomou a chave da morte e do inferno, e nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver isso de verdade, caminharmos livres. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa, Senhor, não mais entender, mas descer, permitir que desça ao coração, que o Senhor ajude nessa noite. E esse meu irmão, essa minha irmã possa experimentar realmente, Pai, o
que é viver livre por tudo que o Senhor fez. Senhor, não nos deixa perdermos esse momento que o Senhor está trazendo sobre a Tua igreja no mundo todo. Nós não queremos ficar de fora, nós queremos participar dessa unção sem limites. Queremos reter essa unção, queremos ser portadores dessa unção, queremos ser odres que tem uma finalidade única de carregar a unção, o vinho novo e levar para as escolas, levar para as faculdades, levar para o trabalho, levar para um hospital, levar, Senhor, para os nossos negócios. Nós só queremos ser isso, Pai. Odres que carregam a unção, Senhor, e pode derramar, porque nós não queremos que o Senhor limite por nossa causa, por nossa culpa. Nós queremos, Pai, que o Senhor realmente expanda, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, Senhor. Diminuir, Senhor. E que essa unção cresça, que ela possa realmente expandir o nosso odre, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a mantermos, Pai, os fundamentos da igreja que o Senhor colocou em nós. Mas nos ajuda mais nessa noite, Pai, a não perdermos a unção. Nos dá uma unção sem limites. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja nessa noite. Peço que o Senhor despeça, que o Senhor leve em paz a sua igreja. Ungida, lavada, remida, Senhor, comprada, noiva. Peço que o Senhor leve a sua igreja em paz para casa. E que as nossas noites de sono, Senhor, e o nosso dia de trabalho não sejam mais os mesmos. Que o Senhor nos tome. Enquanto nós estivermos dirigindo, tomando banho, orando numa mesa, conversando com alguém, trabalhando, que o Senhor nos tome, que o Senhor tenha acesso ao nosso coração. E que o Senhor, nesse momento, Pai, possa simplesmente derramar o vinho, a unção, a presença do Senhor nas vidas que convivem conosco, que elas sejam abençoadas. Então, que o Senhor faça isso, que o Senhor nos leve em paz e faça isso em nós, que sejamos abençoados, guardados, protegidos, ungidos, e que a sua unção, a sua presença nos acompanhe todos os dias da nossa vida, Pai. Te agradecemos por essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, toda a glória ao Senhor. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, libera sobre ele uma palavra de bênção, fala, não fica fora dessa unção, em nome de Jesus. Domingo, festa dos tabernáculos, culto da manhã e da noite. Deus te abençoe. Se você precisa de oração, você pode vir aqui à minha esquerda, aqui desse lado. Se você quer uma oração com o ministério profético, você pode vir aqui desse lado à minha direita.